empreender é valoroso. E dissemos também que, para que possamos alcançar determinados resultados, o conhecimento técnico, a habilidade daquilo que nós fazemos bem é extremamente importante, mas a necessidade para gerar um negócio vai além daquilo que nós temos habilidade. Por exemplo, trazer conteúdo valoroso para os empreendedores do nosso país, da língua portuguesa. E ao trazer esse conteúdo, é algo que nós fazemos há mais de 3 décadas, agora nós deparamos com esse desafio do YouTube, do Instagram, esse desafio de conversar e conectar essas tecnologias. E daí vamos desenvolver outras habilidades. É o que nós conversamos sobre habilidades e dom. O dom nosso, aquilo que nós temos como algo que flui, não é? Algo que flui. Porque flui dentro de uma naturalidade, algo que a gente foi construindo ao longo dos anos e que faz parte da nossa essência ali, daquilo que nós sentimos uma alegria, uma leveza na condução. Já a habilidade, ela requer muito mais tempo para desenvolver quando ela está ligada a alguma área que nós não temos o dom. E se é uma área que nós temos o dom, a habilidade técnica para gerir ferramentas e instrumentos, ela é alcançada. Nós estamos aqui desenvolvendo essa habilidade de conhecer como lidar com o YouTube, o Instagram e outros canais digitais. O nosso tema, como nós dissemos, é o que devo considerar antes de abrir um negócio. E hoje nós temos uma presença especial. Nós temos 2 convidados de uma empresa importante. São os 2 sócios proprietários da Espiral Studio. A Espiral é uma empresa de marketing digital e é a empresa que conduz o nosso programa, o nosso projeto, que vem ao encontro do nosso propósito. Eu sou Saulo Gouveia, consultor de finanças pessoais e empresariais, criador do método A Arte do Lucro, o Meta Lucro, e convido, então, para estar conosco aqui, ancorando o desenvolvimento das atividades dessa noite, a Ariane e o Guilherme, da Espiral Studio, e peço a eles que se apresentem um pouco mais para nós. Olá! Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo a gravação, para quem estiver aqui ao vivo com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente estava meio que pedindo umas consultorias gratuitas para o Saulo, sabe? E aí ele falou, vamos conversar, vamos fazer uma live e, quem sabe, responder as perguntas de vocês. Pode ajudar outras pessoas, né? Então, é com esse propósito que a gente está aqui hoje, como aprendizes, né? E também para tirar umas dúvidas e, quem sabe, ajudar alguém que está por aí passando por alguma dificuldade nesse quesito também. Então, eu sou a Ariane. E eu sou o Guilherme. E nós idealizamos a Espiral em 2019, né? A gente tinha uma vontade muito grande de trabalhar com esse mundo digital, né? E a gente tinha uma ideia do que a gente gostaria de fazer, mas ainda não tinha muito bem um caminho, assim, né? Era algo muito... Tínhamos um objetivo, uma meta, mas não sabíamos muito bem como chegar lá. E esse processo foi bem desafiador, né? Sim, muito, bastante. Quer falar alguma coisa? Na questão de existir um sonho, né? Existir algo dentro, mas como que você vai colocar isso em prática? Como que você vai materializar isso que está na sua cabeça? Então, esse foi o desafio que a gente enfrentou.
até aqui. E assim, a parceria em si, né, sócios, pessoas que moram em um mesmo teto, né, e ainda tem mais algumas coisas, então foi bem desafiador. Hoje a gente já encontra um patamar mais tranquilo, né, da nossa sociedade. Nossa, com certeza. E da maneira como a gente trabalha, enfim. Mas hoje a gente enfrenta alguns desafios. E acho que o Saulo foi uma pessoa, assim, foi um presente para a gente, assim, de trabalhar com ele, de entrar em contato com essa metodologia, que é algo muito diferente. Eu estudo finanças desde, sei lá, meus 15 anos, porque eu via a minha família numa postura muito assim, nada a ver com o que eu gostaria. E eu nunca encontrei algo assim. Nunca vi uma pessoa falando sobre finanças da maneira como o Saulo fala. Então, isso foi algo que me encantou muito nele. Uma característica da Espiral é que a gente trabalha com pessoas que têm propósito. É meio que o que a gente fazia lá atrás. A gente não sabia muito bem o que queria fazer, como fazer, né? Mas a gente sabia onde a gente queria chegar, o produto final. E o Saulo, o propósito do Saulo é muito grande, assim, a gente tem um carinho muito grande por tudo isso, realmente, teve uma afinidade. Então, assim, acho que é uma honra para a gente estar aqui, não sei, né? O que você acha sobre isso? Nossa, total, como que eu posso dizer? Tem uma palavra na minha mente aqui, mas ela não está saindo. Enquanto ela chega, enquanto ela vem, deixe-me perguntar uma coisa. Eu falo no artigo que inspirou a live de hoje, o assunto de hoje, que é o sonho não acabou, o perfil de uma sociedade. Eu trabalho bastante essa questão lá. Sim. Então, qual é o perfil de vocês dois? Qual que é o perfil que se complementa entre vocês dois na Espiral Studio? Posso falar um pouco? A Ariane é uma pessoa muito planejadora, assim, ela gosta muito de planejar, como ela tinha falado na nossa reunião mais cedo, né, das coisas muito bonitinhas, muito planejar cada passo, um passo a passo, né. Já eu aprendi muito com ela essa questão eu era muito vamos ver o que vai dar, tipo assim, não vamos ter medo, vamos fazer, não vamos ter medo de errar. Se der certo, deu, se não der, não deu, a gente aprende. Então, eu tive que aprender até essa paciência que ela tem desse planejamento, de seguir esse planejamento e ao mesmo tempo, não deu certo, vamos mudar esse planejamento, porque... Então... falando assim parece bonito, né? Mas no começo era quase um cabo de guerra. Porque assim, ele queria fazer as coisas para ontem. E eu falava, cara, mas se a gente fizer assim, vai dar isso, 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 isso e isso. E eu não quero viver isso, porque se a gente começar a correr uma maratona de 42 quilômetros, a gente precisa ter preparo físico para correr uma maratona de 42 quilômetros. Não adianta nada você nunca ter corrido nenhum quilômetro na sua vida e querer sair fazendo uma maratona. Você vai morrer nos 10 quilômetros, no marco 10. Não vai aguentar nem chegar nos 20, na metade. Então, ele tinha essa característica de impulso de ação que me tirava da minha zona de conforto, porque eu tinha a tendência de planejar muito, mas ficar só no planejamento. E ele já tinha essa ação, essa coisa, vamos fazer? Então, as coisas meio que se encaixaram nesse sentido, né? E fora que ela tem habilidade de design, de coisa gráfica, arte visual, né, que eu não tenho. Aqui, por exemplo, eu monitorizo muito a parte das legendas, dos textos, de como que tá a parte objetiva ali, né, a parte racional. Ela já é essa parte mais criativa. Então... As coisas meio que vão... E nesse desafio, eu digo no artigo, e é bom trazer aqui para esse ambiente, que as sociedades elas precisam se complementar, né? Numa
de atendimento, normalmente um é mais administrativo, o outro é mais comunicativo, um é mais planejador, o outro é mais improvisador, um é mais arriscador, o outro é menos agressivo, um mais arrojado, o outro menos. E nós conhecemos muitas histórias que deram errado no sentido dessa falta de complementariedade. Porque se os dois são... Se numa empresa, vamos imaginar, uma empresa de varejo, atendimento ao público, os dois são bem administrativos, bem inibidos, bem focados para dentro, para controle, quem é que vai fazer o relacional? Não é? Agora, se os dois são muito bons do relacional e ninguém cuida do estoque financeiro, daquilo que gera recursos, administrativo, departamento de pessoal, comunicação com contabilidade, fiscal, e todo esse processo que gera uma empresa também é muito arriscado. E no caso da Espiral, como que foi isso? Vocês tiveram algumas dificuldades, alguns entreveros nesse sentido? E eu estou falando porque eu já separei aqui no nosso consultório, muitas sociedades, tivemos de convidar advogados para estar junto conosco, fazendo as contas econômicas e financeiras, e muito esforço para fazer acordo, porque amigos de longas eras ficaram inimigos, né? Vão ficar inimigos ou vão cada vez ficar mais próximos um do outro? Quer falar? Pode falar. Não, eu tenho consciência de que eu tenho muita coisa a aprender com ela, e eu tenho consciência de que eu tenho muito a agregar também, né? Então, assim, até aqui, eu fui... O exemplo, né, a gente começou muito, muito diferente do que a gente é hoje, né? Hoje a gente tem uma simbiose bem maior, assim, de tudo que a gente faz. Então, com base nisso, eu acho que a tendência é aumentar isso ainda mais, né? Até porque, assim, a gente faz um treinamento para isso. Nosso dia a dia é um treinamento. O tempo inteiro a gente está testando coisas um com o outro para a gente conseguir entregar isso para os nossos colaboradores, para a gente conseguir se conectar mais com os nossos clientes e tudo nesse sentido, né? Porque tudo que a gente entrega é muito especial, assim. Você usou essa palavra, né? Eu vou roubar essa palavra de você. A gente faz tudo muito de coração, assim, com base no que aquele cliente tem, no que ele precisa, no que às vezes a gente tem que puxar um pouquinho e falar, olha, a gente tem que prestar mais atenção nisso. Então, é muito nesse processo, né? E o nosso relacionamento, ele funciona para isso também, ele funciona para treinar a gente para esses momentos, né? Se a gente consegue fazer isso um com o outro, a gente vai conseguir fazer isso com qualquer pessoa, né? Algo que a gente falou das nossas diferenças, né, que na verdade elas se complementam, mas algo que a gente tem em comum é essa questão do relacionamento e de querer, de que tá tudo envolvido nesse relacionamento, de levar isso como aprendizado para o relacionamento e para entregar isso para os nossos clientes. Muito bem. E vocês têm alguma pergunta para nós? Aqui nós estamos agora num momento muito importante. Poucas, imagina! Tá, primeira coisa, assim, o tema da live, eu acho que já é uma pergunta, né? O que eu preciso levar em consideração ao abrir o meu negócio em questão de, por exemplo, a gente às vezes tem uma certa dificuldade de encontrar conteúdos que falem sobre a empresa que entrega algo parecido com o nosso, né? Algo muito específico para um cliente, quase que um trabalho artesanal ali, né? Então, a gente tem muita dificuldade, às vezes, assim, de, o que eu preciso levar em consideração
quando eu vou cobrar, o que eu preciso considerar quando eu estou nesse processo com esse cliente. Então, assim, isso é algo que às vezes tira nosso sono. Esse é o ambiente externo, né? É o ambiente que você vai lidar e vai prospectar os seus clientes. E cada empresa precisa descobrir o perfil de cliente que quer. E esse cliente tem a ver com o seu propósito. O seu propósito. Daí a empresa necessita claramente de investigar bastante para conhecer o que vai preencher o espaço entre aquilo que você oferta e aquilo que o cliente quer, para que isso venha agregar na vida dele. Então, quando você coloca que é difícil conhecer ferramentas, ter informações adequadas, imagine ele. Imagine ele. Então, principalmente na era atual, agora depois de um ano de vivendo uma situação nova, a partir do isolamento social, nós estamos vivendo a era onde o cliente não vem mais até nós, né? Hoje, nós devemos ir até ele. Esse aspecto que você coloca significa que uma empresa, o que deve considerar para abrir um negócio novo? Esse é um dos aspectos. Ter noção clara, bem objetiva e diretiva do que você vai fazer para chegar até o seu cliente, né? Qual que é o cliente ideal e qual que é a ferramenta, os instrumentos, qual o produto que você vai entregar para ele que vai fazer um diferencial na vida dele para o propósito dele. Cada vez mais o atendimento está sendo personalizado, cada vez mais. Commodity, que são produtos que não têm um diferencial, são muitos ligados a produtos como produtos agrícolas. Vários produtos são assim. Você vai no supermercado, a maioria é commodity, a maioria, mas você tem diferencial, você tem produtos que se destacam, mesmo onde há um commodity. Porém, o modelo de lucratividade é um outro aspecto. Modelo de lucratividade, eu sempre vou repetir isso, o resto da minha vida. Porque uma empresa que abre sem saber qual é o seu modelo de lucratividade, ela vai sair atirando para tudo quanto é lado. Não? Ela sai, ela quer captar o cliente, faz preço diferente, barato, mas se o modelo dela é persona, é pessoa, é one-to-one, não é? Como que ela vai fazer um processo ligado ao giro? No laboratório de finanças empresariais que nós vamos lançar, nós vamos ter um módulo com 22 modelos de lucratividades principais. Nós vamos estudar o modelo de empresas interessantíssimas como a SWOT, empresas interessantíssimas como a Disney e outras mais, né? É muito interessante a gente estudar isso. E o modelo de lucratividade é que impulsiona. Pergunto a você que está nos assistindo, você já abriu um negócio e já teve de fechar porque não deu lucro? Ou já abriu um negócio e não está remunerando adequadamente, o fluxo de caixa fica sempre apertado? Então, analise o modelo de lucratividade. Vocês têm alguma pergunta sobre modelo de lucratividade? Alguma dúvida? Isso está muito claro. Então, com relação ao modelo de lucratividade, a gente está tendo, assim, umas questões muito básicas, assim, eu observo e eu fico, gente, mas não parece que eu tenho todo esse conhecimento, que coisa ridícula, por que eu fiz isso, né? Porque quem cuida dessa parte sou eu. E assim,
por todos os motivos que a gente falou no início, né? Se fosse por ele. Mas, assim, o grande detalhe do modelo que a gente está usando hoje é que, assim, ele não condiz com o que a gente entrega. E por quê? Porque foi algo que a gente não esperava. Assim, sendo brutalmente sincera, a gente não esperava trabalhar com isso agora, nesse momento. A gente esperava lançar os nossos produtos antes, criar um fluxo de caixa para a Espiral, para que uma reserva, coisas assim, para que a gente tivesse um fôlego, e a partir disso, a gente ter uma empresa que pudesse atender a outras pessoas com o modelo que a gente tinha idealizado. Só que aí as coisas inverteram, a ordem dos fatores foram invertidos. E aí, assim, a gente, desde janeiro, a gente começou a se situar de onde a gente estava, assim. E aí a gente veio passando por uma série de mudanças, uma série de coisas. Então, hoje a gente está montando o nosso processo de lançamento, vendo tudo que a gente pode fazer, e a gente está atendendo os nossos clientes. Então, assim, hoje os nossos clientes não nos rentabilizam o que a gente gostaria, por conta disso, porque algumas pessoas ainda estavam nesse modelo antigo. Hoje a gente já não está fazendo mais isso, mas assim, as coisas continuam acontecendo, né? Então, nesse sentido, a gente precisaria de uma luz, né? Eu acho. O modelo de lucratividade, ele vai passar por vários aspectos, e um deles é o tamanho da empresa. É preciso decidir que tamanho de empresa você quer. Porque o mercado vai sempre oferecer crescimento. Para quem é empreendedor, no Brasil, sempre há oportunidade de empreender, de crescer. Sempre vai chegar. Se é uma empresa de sucesso, ela vai querer avançar, porque vão chegar propostas. Vamos montar uma franchise, uma franquia, vamos montar filial, Isso vai acontecer. Porém, a empresa precisa ter firmeza, saber exatamente o que ela quer. Se ela quer ter uma empresa arrumadinha, uma empresa bem organizada, uma empresa rentável, uma empresa que atende com qualidade, não é um padrão multiplica-se, é um padrão mais de pessoas a pessoas, ela precisa de estruturar esse modelo para ter margem que agregue dentro desse resultado. E isso significa que os diretores, os gerentes, os gestores da empresa, eles vão tocar na linha de frente, eles vão estar no corpo a corpo. Não é? Quando a empresa já tem um outro tipo de desenho, ela vai precisar de delegar, transferir tarefa para outras pessoas. Muitas vezes, ao invés de tocar uma demanda, uma tarefa, um processo, ela vai ter de tocar uma pessoa, vai gerir uma pessoa, vai qualificar uma pessoa para fazer aquilo que ela fazia. Então, o modelo de lucratividade, um dos pontos é esse. Se a minha habilidade de gerenciar é desse tamanho, conforme meus braços alcançam, se eu der um passo a mais, eu corro riscos sérios. Sério. Sim. A empresa deve ser do tamanho do meu dom, do meu estilo. Não que eu não possa ampliar, empreender, crescer, melhorar, ganhar novas habilidades, mas eu preciso compreender aonde eu vou bem, aonde eu sou feliz, porque tem gente que está infeliz crescendo. Uhum. Tem gente que está muito infeliz expandindo. Né? Muito infeliz. Então, é importante aliar a saúde emocional, física, orgânica
empresa, não é? Para poder... Porque não existe empresa ruim. A internet está meio instável, né? Uhum. Então, não existe uma empresa ruim, uma empresa boa para... Existe a empresa que preenche as minhas condições, o que eu quero para viver. Porque a gente começa uma empresa na idade de vocês, daqui a pouco já passou a idade de vocês. Passa, né? Não tem jeito. Vai passar, né? Vai passar. E uma empresa não é a identidade da pessoa. A empresa ela é um investimento. Se não estiver dando certo uma coisa, você vai e aquele setor eu vou desativar. Ele não está trazendo retorno financeiro nem retorno emocional. Retorno não me traz alegria. Vamos fazer uma analogia. Grandes empresas globais, quando tem uma filial num país, tal, lá, numa cidade, não está dando retorno, eles fizeram tudo, e vê que aquela filial não vai compensar, eles não fecham. E você pergunta para ele, por que fechou? Porque não estava tendo retorno. Não é porque está quebrando, porque não está tendo retorno. Então, nós devemos ter coragem de deixar de fazer determinadas situações na nossa empresa. Isso precisa ser levado em consideração antes de abrir um novo negócio. Eu vou recuar onde não flui, onde não atende a minha vontade. Então, eu falei, mercado, né, conhecer o cliente, o que eu vou entregar. Modelo de lucratividade está ligado ao tamanho da empresa, ao propósito. E aí, nesse modelo de lucratividade, que eu citei os 22 principais, a empresa deve escolher um. Ela não vai escolher 2, 3, 4. Porque há conflito. Né? E aí, no processo não flui e não gera lucratividade. Eu quero uma empresa que tenha um modelo parecido com a Coca-Cola, mas também quero parecido com a Swatch, né, de relógio, e quero também, não vai dar certo. Esse conflito não vai funcionar. Eu contei para vocês uma vez uma barbearia do interior, de uma cidade do interior, uma cidade pequena, que ela tinha um modelo de giro, era um modelo de lucratividade baseado em atender pessoas com valor menor, mas, ao mesmo tempo, ela queria oferecer condições de uma empresa baseada em margem. Então, ele gastava recursos para ter lá dentro aquilo que era para a classe A, mas ele atendia a classe B, C, D. Daí, quando nós refizemos esse processo e falamos para ele, olha, você precisa atender a quem você atende com esse valor popular, fazendo o melhor que pode, mas oferece e entrega o que você oferece. Agora, se você entrega... Vamos dar um exemplo aqui. Se tem uma empresa que produz carros populares, ela tem de entregar um carro popular muito bem feito, certo? Ela está prometendo entregar um carro popular. Ele estava entregando um carro popular, mas colocando acessórios de uma Ferrari. Compreende? Quando nós fizemos localizar o modelo de lucratividade dele, eu estou falando uma coisa mais simples, né? Uma barbearia. O que aconteceu? Ele foi para o fluxo de caixa positivo, pagou em 1 ano e pouco todas as dívidas, ele estava já endividado, e comprou a parte de uma casa que era de herança, que ele tinha só metade, e comprou isso com uma pequena barbearia de bairro na cidade do interior. Então, não importa o tamanho da empresa, ela precisa saber o seu modelo, e não conflitar os dois modelos. Você que está assistindo a gente, preste atenção. Se você já tem um negócio, deve ser pensado, analisado. Se você vai abrir, também deve.
Concordam? Travou um pouquinho. Nesse finalzinho, só nesse... Só no finalzinho. Então, o tamanho da empresa, o modelo de lucratividade e o propósito. O que mais vocês... Eles são meus âncoras, né? Daqui a pouco eu estou ancorando eles, né? Tá. Você falou de duas coisas, né? Que me chamaram a atenção, assim. Com relação ao modelo de negócio, o que você acha que precisa ser levado em consideração e que, assim, é prioridade ao definir isso? E, assim, o meu público, tudo que... Mas, assim, eu queria um insight, assim, o que eu nem sei como fazer essa pergunta, mas, assim, de como eu me encontro, né? Você falou, o que te dá vontade de fazer aliado com o seu cliente, como que eu posso fazer isso no meu negócio com o bonde andando já? Quando você disse modelo de negócio, você quis dizer modelo de lucratividade? Sim. Falei errado. Então, como que você vai trocar o pneu com o carro andando, é isso? Não é complicado. É até mais fácil. Porque se o carro está andando, você tem conhecimentos que se o carro não estivesse andando, você nem teria. Às vezes nós queremos muita resposta do que fazer, mas tem respostas que são tão valiosas quanto estas, que é o que não fazer. Compreendeu? Sim. O que não fazer. E quando o carro está andando, nós conhecemos muitas coisas que nós já estão claras. Se nós pegarmos uma folha em branco, não é no computador, não é pegar algo que já tem informação prévia, não. Uma folha em branco sem informação prévia. Sentar num lugar isolado, offline, a música instrumental. Conseguir ficar 5 minutos sem fazer nada, porque hoje em dia é complicado, né? Conseguir ficar 5 minutos, a gente começa a olhar para o celular, começa a olhar não sei o quê. O celular nós chamamos de máquina mágica, né? Faz muitas mágicas, até distrair a gente quando a gente precisa estar com foco, concentrado. Quando nós estamos com foco, quando nós estamos com a mente concentrada, a alma fica alerta. Quando estamos distraídos, desconcentrados, a alma fragiliza. Daí, depois de uns 5 minutos de uma música instrumental, não é um hip hop, não é um... Vixe, saiu um nome diferente agora, não é da minha época, hip hop. Existe essa música, hip hop? Existe. Bacana. Estou atualizado. Uma música instrumental, você está com um lápis, uma caneta e um papel em branco. O que você vai colocar ali? Pode ter certeza que vai sair muita coisa boa. Muita. É a criatividade base zero. Você parte da base zero de informações fora para acessar a base total daquilo que você já é e que você sabe muito bem. E aí não há auto-engano. E você vai colocar o que não quer aqui e o que você quer aqui. E o carro andando, você já tem muito mais condições de definir isso, né? Isso falando de modelo de lucratividade baseado no propósito, no negócio que eu quero ter na minha vida, né? Agora, a parte econômica e financeira, essa é uma questão mais técnica que a gente precisa de ter noção do que a gente vai querer. Se eu quero
que vai atender pessoas, o ano de pessoa para pessoa, se eu vou desenvolver algo muito específico para aquela pessoa, Tá travando eu um não tenho como pouquinho, fazer Saulo. isso. Se eu vou fazer algo muito específico para aquela pessoa, para aquela empresa, para aquele cliente, eu preciso ser remunerado por aquilo. Uhum. E isso vale para todo mundo, exceto para a Saulo Gouveia Consultora. Aí você tem que fazer um preço melhor, mas para os outros você tem que ter mal. Tem de ter condições de sustentabilidade. Está certo que existem espaços de crescimento onde a gente está aprendendo, né? A empresa também tem de ganhar know-how. E aí o carro andando, alguns clientes vão oferecer essa condição para ganhar esse know-how, para chegar no ponto de maturidade e colher os frutos juntos. Tem cliente que a gente caminha junto para colher junto. Isso é mágico, isso é maravilhoso. Você saber que você é parte daquele sucesso e aquele sucesso é parte seu. Aquela conquista tem a ver com você, né? Isso é sensacional. É o que mais move as pessoas, é quando ela caminha junto. No nosso caso, com consultoria, clientes que nós recuperamos, empresas que estavam falidas e que nós recuperamos, imagina como que isso é algo que preenche a alma, né? Preenche de valores, né? Tem uma pergunta aqui no YouTube, no chat. Saulo, é importante fazer um estudo antes de se abrir uma empresa? Como que apareceu na tela aqui, hein? Como que foi isso? A gente colocou. Ah, achei chique. Que bacana. Como fazer um estudo antes? Chama plano de negócio. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar um consultor. Ora, tudo é possível de ser feito e hoje a informação ela chega com muitas condições. O nosso próprio canal vai oferecer ao longo do tempo material gratuito, não é isso, Ari e Gui, né? A gente trata eles de Ari e Gui. Às vezes eu quero falar Ariane, Guilherme. Nós vamos, isso foi a orientação do casal, oferecer material gratuito para quem não pode pagar, para quem não vai comprar o laboratório de finanças empresariais que nós vamos lançar, vai ter acesso a material para fazer um plano de negócio, para abrir uma empresa. Um plano de negócio é nada mais, nada menos do que tudo que é aquilo que você imagina que vai acontecer tendo bases sólidas. Por exemplo, para não ficar muito abstrato, quantos funcionários eu vou ter? Vou ter no primeiro ano 2, no segundo 3. Tá, quanto que é o salário? Tem empresa que abre e não calcula nem o salário, fica chutando, fica improvisando. Quanto que é o salário? Quanto que o mercado paga? Existe como pesquisar. O mercado, onde eu vou abrir a empresa, nesse segmento, ele paga X. Tá. Quais os reflexos trabalhistas? Quais os reflexos de encargos sociais? Né? Qual o regime tributário? Precificação, qual que é o preço do meu serviço, do meu produto que eu vou colocar? Vai ser giro ou vai ser margem, né? Eu vou, usando o exemplo do restaurante, vai ser comida por quilo ou vai ser um restaurante chique, né? Com menos pessoas? O meu restaurante vai entrar e vai comer e vai sair, ou a pessoa vai entrar e vai ficar 2 horas lá? Não é? É bem distinto. E aí o plano de negócio, antes de abrir a empresa, a pergunta foi colocada, ele vai definir todos esses parâmetros, investimentos iniciais e depois a despesa fixa, que você vai ter na sua empresa todo mês, e os custos para o produto que você entrega.
vou pensar aqui no plano de negócio do restaurante, que é um exemplo bem simples de dar. Né? Qual? Investimento inicial, equipamentos, da cozinha, desde panelas a todos os equipamentos. O que você vai ter de investimento inicial? E no investimento inicial, coloque também o salário de 3 meses, 4 meses, porque você vai levar 3, 4 meses para chegar numa receita, para começar a cobrir essas despesas. Então, no investimento inicial tem tudo isso: software, computadores, contabilidade para poder fazer a abertura da empresa, alvará de licença. Olha, tem uma imensidão de coisas que necessita ser listadas e quantificadas. Investimento inicial. Depois, você precisa de mais 2 coisas: os custos. O que é o custo? Os insumos do alimento que você vai oferecer, o imposto em cima disso, a comissão do barman, né, do maitre, do gerente, custos que vão junto. Quando alguém chega num restaurante, senta numa mesa, ele pede um prato, junto com o prato vem comissão, vem imposto, você está comendo imposto também. Você está comendo tudo isso que você tem que pagar. Não é? Você vai pagar esse imposto. Você vai pagar a comissão dos 10%, quando é um acréscimo, né? Quando não é opcional, você vai pagar. Não é o dono do restaurante que vai pagar, porque se o dono do restaurante pagar para você, isso não gera renda, né? Concorda? Então, você vai pagar precificação, custo. A despesa fixa é o aluguel do prédio, energia elétrica, salário fixo. Então, nós falamos de 3 coisas que dá um bom plano de negócio, fora as questões ideológicas, né? 3 coisas: investimento inicial, custos, que vão junto com o produto que você oferece, e a despesa fixa. Você vai saber se a empresa vai falir antes de abrir. E se falir antes de abrir, você nem abre. Salva o capital. Maravilha. Nossa, isso ajudou demais, assim, a gente a ter uma noção, né, de como ir a partir de agora, né, tiveram vários insightzinhos, assim, né, a gente teve uma conversa anterior a isso, né, então, algumas coisas foram muito pontuais, né, que a gente foi, ele foi falando e a gente foi pegando. Nem precisou de perguntar. Não. Então, assim, eu espero que isso ajude outras pessoas, né? Quem está começando, quem já está com o carro andando e precisa dar uma ajustada aí, uma apertada nos parafusos. E tem alguns comentários aqui. Gratidão, Jéssica. Muito, muito feliz de estar aqui com você, compartilhando isso também. Para todos que estão assistindo, foi um prazer. Tá impressionado? Eu posso não estar ganhando dinheiro, mas que eu tô chique, eu tô, né? Ai, muito bom. Muito obrigada pela oportunidade da gente fazer essas perguntas, assim, tá? Deu um alívio até, assim, né? A gente agora vai conversar aqui. Vai ter assunto para madrugada dentro. Vai parar nós temos a ideia de ter a Espiral conosco toda a primeira live do mês, correto? Sim. Conta pra gente o que vocês acham sobre isso, né? O pessoal do Instagram não tá vendo a gente, mas... Quem está no Instagram quiser vir para o canal do YouTube, apesar que nós já estamos quase no fim, né? Sim, sim. O que mais? Não, assim, acho que de pergunta, acho que por hoje já foi, né? A pergunta que a gente tinha em mente, você já respondeu sem... já respondeu sem nem a gente perguntar. E, assim, as nossas conversas sempre são muito gostosas, né? É muito bom. Nem parece trabalho, né? Para quem vai empreender, para quem está com o carro andando, já está com o negócio
eu costumo dizer algo, e vocês também repetiram. Existe um Está demonstrativo... travando um pouquinho, Saulo. Estão ouvindo, assistindo? Agora sim. Voltou. Eu costumo dizer isso, vou repetir isso o resto da vida, no laboratório de finanças empresariais e aqui no conteúdo que nós vamos oferecendo para todos, que existe um demonstrativo que demonstra se deu lucro ou prejuízo. Ele para muitos, conhece ele como DRE, né, que é uma linguagem contábil, demonstrativo do resultado do exercício. Normalmente, o exercício do mês, que é um ciclo que repetem várias despesas, várias receitas. Salário repete todo mês, aluguel, né? Então, é um ciclo. O que é comum? É comum olhar a receita, quanto que vendeu, o que pagou e ver o lucro. Já está errado, não é o que pagou, é o custo, mas isso a gente entra no detalhe em outra oportunidade. E o que eu costumo dizer é o seguinte: em cima está a receita, que são as vendas, o que foi faturado. Depois vem os custos que acompanham a venda. Impostos, comissão, custo da mercadoria vendida, do produto fornecido. E depois vem as despesas. E depois vem o quê? Lucro líquido. Pois bem, eu gosto de dizer assim, pare de olhar em cima. Olhe aqui embaixo. E aí eu digo, inverte de cabeça para baixo e fica olhando o lucro. Porque é ele que paga as contas. É o lucro que gera o futuro. Falamos na live passada. E isso está agregado a uma outra pergunta que eu costumo repetir muito mesmo. Vocês vão ver eu falar isso várias vezes. Que é o QTBV. Conhece o QTBV? Não. Quanto tá bom para você? Porque às vezes a pessoa não tem nem objetivo. Ela chega no final do ano e fala, ufa, paguei minhas contas, estou feliz. Você trabalha o ano todo só para pagar as contas? Para empatar o que deu de receita com despesa? É preciso ter metas nobres, meta nobre, na verdade, de saber, eu quero trabalhar o ano inteiro, eu quero trabalhar 10 anos para gerar X. Se eu tenho o quanto eu preciso para ter uma independência financeira, para poder depois, se eu ficar doente, não puder trabalhar, ter uma renda passiva para me sustentar, eu tenho que saber quanto que é isso e trabalhar a favor disso. Porque senão eu vou chegar aos 50 anos, 60 anos, tendo de trabalhar todo dia para sustentar o mês meu. É uma inversão de valores. Estou perguntando para ele se ele anotou. É uma inversão de valores. Isso não é ser materialista, isso é ser previdente. O ser humano sabe que ele pode ficar doente, que ele é frágil fisicamente, ele pode ter muita segurança, mas ele pode abusar ou não, ele pode ter alguma dificuldade. E ele precisa ser previdente. Não é só a previdência do INSS, ou fazer uma previdência privada no banco, não é só isso. Ele precisa empreender e dizer assim, bom, daqui 10 anos eu quero ter X de ativo gerando tanto de renda. X de ativo gerando tanto de renda. Esse ativo quem vai me dar? A minha empresa. Na minha empresa. Tá certo que a primeira fase da empresa pode ser aquela fase que está nos treinos, né? Para depois fazer a temporada da Fórmula 1, você tem a pré-temporada, que é quando a empresa vai desenvolver uma série de habilidades e conquistar clientes, né? Fidelizar. Mas é preciso ter uma meta nobre, quanto é o que eu quero, e saber que esse é o meu objetivo. Quando o objetivo está claro, eu não abuso das despesas,
vou lá regulando exatamente o que eu devo fazer. Eu não abuso de uma série de coisas que eu sei quando exatamente eu quero alcançar. Ok? Nossa. Agora aumentou um pouquinho a conversa. A conversa de madrugada. Nossa, muito obrigada. Bem, nós temos duas novidades. A Espiral conosco na primeira live do mês. E nós estamos mudando, fazendo uma experiência de mudar para sexta-feira. Né? Sexta-feira, semana que vem, nós estaremos na sexta-feira, às 19h45, horário de Brasília, e assim sucessivamente. Se der certo, a gente permanece na sexta-feira. Ok? Perfeito. Então, a Espiral, muito obrigado por estar conosco. Nós que agradecemos. A gente agradece a consultoria. Muito obrigado a vocês que estão conosco aqui ao vivo ou depois no nosso canal do YouTube ou no IGTV. Vai para o IGTV também, não vai? Sim. E eu não sei o que vocês vão fazer, porque a hora que eu desligar aqui, eu vou ter de dar a volta para desligar ali, né? A Jéssica falando que amou a live. Fofinho. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, Obrigado, tchau. Tchau, tchau.